Existe um tratamento médico que olha, ele é tão doloroso que muita gente tem pavor só de ouvir o nome. Mas ao mesmo tempo ele é tão poderoso, mas tão fundamental que pode ser a única coisa que salva vidas de um bebê. Esse é o paradoxo da penicilina aqui no Brasil. E hoje a gente vai entender o porquê disso. Parece uma pergunta sem pé nem cabeça, né? Como é que algo tão temido pode ser assim tão vital? Bom, para responder isso, a gente precisa primeiro entender a dimensão do problema que a penicilina combate. E esse problema tem nome: sífilis congênita. É uma tragédia silenciosa que acontece durante a gravidez. E os números no Brasil, eles revelam uma crise de saúde pública que precisa de atenção. E para ontem? Pensa só nesse número. Lá em 2010, para cada 1.000 bebês que nasciam no Brasil, quase 4 já vinham ao mundo com sífilis. É um número que, quando a gente para pensar, representa um risco muito real de sequelas graves e até de morte para esses recém-nascidos. E o mais impressionante é que a meta internacional era de menos de meio caso por 1.000. O Brasil estava quase 8 vezes acima do recomendado. Essa diferença gigantesca acendeu um baita alerta vermelho em todo o sistema de saúde. E aqui está o ponto mais importante de toda essa história. A sífilis congênita é 100% evitável. A transmissão da mãe para o filho pode ser completamente bloqueada se o tratamento for feito direitinho. Isso quer dizer que cada um daqueles casos não era só um número na estatística, era uma falha do sistema. Mas, felizmente, existe uma solução que é incrivelmente eficaz. Então, vamos em frente para ver como a penicilina virou a principal arma nessa luta. A solução tem um nome bem conhecido: benzetacil. O nome técnico é penicilina G-benzatacina. Dá para pensar nela como a nossa arma mais poderosa e confiável contra a sífilis. É um antibiótico que age devagar, por um longo tempo, e é sempre a primeira e melhor escolha, principalmente para gestante. E essa citação aqui do Ministério da Saúde explica brilhantemente o porquê ela é simplesmente insubstituível. A benzetacil é o único antibiótico que consegue fazer uma coisa: atravessar a placenta e tratar o feto diretamente. Nenhum outro remédio tem essa capacidade, o que a torna, assim, absolutamente essencial. Só que não adianta nada ter o remédio certo se ele não chega em quem precisa. O sucesso do tratamento é tipo uma corrente, sabe? Cada elo é fundamental. A gestante tem que conseguir fazer o pré-natal, o teste tem que ser rápido, a penicilina precisa estar sempre disponível e o tratamento tem que começar na hora. E não só para ela, mas também para os parceiros, senão a doença continua circulando. Agora, a gente chega no coração do paradoxo: a aplicação da benzetacil. Se o tratamento é tão bom, por que tanta gente tem resistência, tem medo dele? A resposta está na dor da injeção. Quem já tomou sabe bem do que eu estou falando. E quem nunca tomou, com certeza já ouviu a história, né? A fama da benzetacil é lendária. Mas afinal, por que dói tanto? A resposta não é mito, não. Está na física e na química do próprio medicamento. Basicamente, são dois fatores juntos. Primeiro, a substância em si, o líquido, é muito grosso, muito denso. E claro, para injetar esse líquido espesso lá no fundo do músculo, a agulha precisa ser mais calibrosa. Essa combinação, um líquido denso forçando a entrada por uma agulha maior, que causa aquela dor intensa e a má forma da injeção. E é justamente por ser um procedimento tão delicado que a equipe de enfermagem segue um protocolo super rigoroso. É para garantir segurança e o mínimo de desconforto possível. Não é só chegar e aplicar. Envolve acolher a pessoa, explicar tudo, preparar o remédio com muita precisão, escolher o melhor lugar para aplicar e depois orientar sobre os cuidados. É a técnica junto com o cuidado humano, sabe? Além da dor, tem outro grande medo, que é a tal da reação alérgica. Vamos dar uma olhada nos dados para separar o que é mito do que é realidade. Olha que número impressionante. 1 em cada 10 pessoas acha que tem alergia à penicilina. É uma preocupação super comum e totalmente legítima. Mas a grande pergunta é: quantas dessas pessoas realmente têm uma alergia perigosa? Pois é, a realidade é bem diferente do que se imagina. Daqueles 10% que relatam alergia, a imensa maioria, na verdade, não tem o tipo de reação grave. O choque anafilático, que é o maior medo de todo mundo, acontece em menos de 1% dos casos. Ou seja, o risco real para a esmagadora maioria das pessoas é muito, muito baixo. E mesmo para esse risco, que já é mínimo, os protocolos de segurança são bem claros. A primeira dose, principalmente em quem nunca usou, geralmente é aplicada num ambiente controlado, tipo um pronto-socorro ou com um médico por perto. Tudo para garantir uma resposta rápida caso aconteça qualquer coisinha. Mas e naqueles casos raríssimos em que a penicilina realmente não pode ser usada? Será que existem outras opções?
Sim, existem, mas com algumas ressalvas bem importantes, especialmente durante a gravidez. A alternativa mais conhecida é a azitromicina. É um antibiótico diferente que se toma pela boca, em comprimido. Ele ataca a sífilis de outra forma. Ele impede que a bactéria produza as proteínas que ela precisa para sobreviver. Basicamente, a bactéria morre de fome. Quando a gente coloca os dois lado a lado, as diferenças ficam bem claras. A penicilina é a primeira escolha, o padrão ouro, aplicada com injeção. A azitromicina é uma alternativa via oral. Mas o detalhe decisivo está na gravidez. Para gestantes, a segurança e eficácia da azitromicina não são comprovadas. E isso, na prática, tira ela do jogo quando o objetivo principal é proteger o bebê. Então, a azitromicina tem o seu lugar sim, é uma ferramenta útil para quem não está grávida e tem alergia comprovada à penicilina ou em algumas outras situações específicas, mas ela não substitui a penicilina na missão de proteger o feto. Ponto final. E no fim das contas, tudo se resume a isso. Sim, a injeção dói, não dá para negar. Sim, o medo da alergia é real e compreensível. Mas quando se coloca tudo isso na balança, a pergunta que realmente importa é: o que pesa mais? Um desconforto que passa ou a vida inteira de uma criança? Esse é o verdadeiro paradoxo da penicilina. E a resposta? Bom, a resposta parece bem clara, não é mesmo?